Vamos estudar mais um conteúdo de física. Falaremos hoje sobre lei geral dos gases perfeitos. E antes de estudar as leis, precisamos identificar quais são as variáveis de estado. Estamos na apostila número 4, aula 71, lei geral dos gases perfeitos, página 139. As variáveis de estado são volume, pressão e temperatura. Então, o volume, o que seria o volume de um gás? Estamos falando de gás, então o volume do gás é o volume do recipiente em que ele está contido. Então, o volume é o espaço ocupado pelo gás, igual ao volume interno do recipiente que o contém. A nossa temperatura, então, é a variável que nos informa o nível de agitação das moléculas. Então, essa temperatura está associada à energia cinética das moléculas. Quanto maior a nossa temperatura, podemos afirmar que a energia cinética das moléculas do gás também é maior. E a pressão? Pressão nós associamos a quantidade e a maneira como esse gás colide com as paredes do recipiente. Conforme maior a pressão, maior o número de colisões. A pressão está associada a colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Transformações gasosas. Quais são as transformações gasosas? São aquelas em que as variáveis de estados, uma delas permanece constante ou nenhuma delas permanece constante. Então, vamos chamar de transformações isotérmicas, isobáricas, ou isométrica, ou isocórica, ou isovolumétrica, é tudo a mesma coisa. Então, isotérmica é a transformação onde a temperatura, lembrando que iso significa igual, térmica e temperatura. Então, transformação isotérmica é a transformação onde a temperatura não se altera. Isobárica é a transformação onde a pressão não se altera, a pressão permanece constante. Isométrica ou isocórica, temos a transformação onde o volume permanece constante. Então, transformação isotérmica, também chamada de lei de Boyle, nos informa que quando a temperatura permanece constante, temos que o produto, pressão vezes volume, ele é invariável, não modifica. Então, em uma situação 1, eu tenho pressão vezes volume, que vai ser igual ao produto. Numa situação 2, pressão vezes volume. Então, a lei de Boyle nos informa que o produto, pressão vezes volume, permanece constante. Temos aqui o gráfico pressão por volume, representando uma transformação isotérmica. Temos a nossa hipérbole. Qual a característica dessa hipérbole? Quanto mais essa hipérbole se afastar do eixo, significa que a temperatura também está, a temperatura é maior. Conforme eu afasto do eixo, a temperatura da transformação é maior. Então, tem um aumento da temperatura conforme essa hipérbole se distancia dos eixos. Minha transformação isobárica, também chamada de lei de Charles, informa que numa transformação onde a minha pressão permanece constante, aí eu tenho que a minha razão, volume por temperatura, será constante. Antes eu tinha o meu produto, era constante, pressão versus volume, agora eu tenho que o volume sobre a temperatura, ele é constante. Então, obtém que numa situação 1 e numa situação 2, a razão, volume por temperatura é constante. Colocando isso daqui no gráfico, tem uma reta e a minha inclinação da reta, conforme eu tenho um gráfico, a inclinação seja menor, significa que a minha pressão está aumentando. Se a inclinação diminui, se a inclinação dessa reta diminui, significa que a pressão aumenta. Ou seja, imaginemos mais uma curva aqui um pouco mais para baixo, pegamos um ponto aqui no meu eixo horizontal que informa a temperatura. Lembrando que sempre a temperatura eu tenho que usar em Kelvin. Um mesmo ponto de temperatura eu terei dois pontos correspondentes aos dois gráficos. Onde que eu tenho? Na inclinação menor, eu tenho um volume menor. Na inclinação maior, teria um volume menor. Então, para a mesma temperatura, eu tenho um volume pequeno e tenho um volume grande. Então, eu sei, conforme o meu volume diminui, mantendo a temperatura no mesmo valor, eu tenho que a quantidade de colisões será maior. Então, a minha pressão também aumenta, porque está relacionado com a quantidade de colisões
nas paredes do recipiente. Transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, chamado de lei de Gay-Lussac. Então, nos informa que o volume agora, essa variável de estado volume permanece constante. Agora, a minha razão, pressão por temperatura é constante. E temos, então, P1 sobre T1 vai ser igual a P2 sobre T2. P1 representando uma situação 1, P2, T2, uma situação 2 qualquer. Colocamos no gráfico pressão por temperatura, temos uma reta também, e essa inclinação, quando o gráfico me traz uma inclinação menor, significa que eu também terei agora um aumento do volume. Antes eu tinha uma pressão maior, agora eu tenho um volume maior. Agora, quando eu não tenho nenhuma variável de estado que se permanece constante, então eu usaria a lei geral dos gases perfeita. Pressão vezes volume sobre temperatura, isso é constante para qualquer situação, desde que mantida a quantidade de matéria que está sendo estudada, a quantidade de gás. Então, P1, V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. Lembrando que a temperatura obrigatoriamente tem que ser dada em Kelvin. Exercício número 2. Mediu-se a pressão de um balão e obteve o resultado de 11 vezes 10 a quinta Pascal. Lembrando que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Seu volume no interior de uma sala aquecida é 27 graus Celsius. Lembrando que para transformar de Celsius para Kelvin, precisaremos somar apenas 273. Era de 3 litros. A seguir, o balão é levado para o exterior da casa, a uma temperatura de menos 23 graus Celsius. A temperatura mudou. Se a pressão se mantiver constante na bexiga, pressão constante, estou falando de transformação isobárica, estou falando de lei de Charles. Se a pressão se mantiver constante na bexiga, qual será o volume ao estabelecer o equilíbrio térmico com o ambiente? Então, vamos utilizar aqui a lei de Charles, a pressão é constante, então eu sei que o volume dividido pela temperatura é uma constante também. Volume 1, 3 litros. Temperatura 1, 27 mais 2, 73. Volume 2 é o que eu preciso determinar. Temperatura 2 falou que a bexiga entra em equilíbrio térmico com o ambiente externo. O ambiente externo estava a menos 23 graus Celsius. Então, o ar contido na bexiga também ficará com menos 23 graus Celsius. Soma com 273 para converter para Kelvin. Então, ficou 3 sobre 300 é igual a V2 sobre 250. 3 sobre 300 vai dar, simplifica, vai dar 1 por 3, vai dar 1 sobre 100. 250, passa multiplicando 250 sobre 100, tem um volume 2 de 2,5 litros, tá bom? Então, tomar cuidado aqui na álgebra, exercício simples. Exercício 4. O gráfico abaixo representa as transformações sofridas por um gás, seguindo o caminho ABCD. Com base no gráfico e sabendo que a temperatura em A é 200 Kelvin, responda. Então, lembrando que de A para B, o que nós temos em A para B? No ponto A, eu tenho a pressão de 10 atm, no ponto B, continuo com a pressão de 10. Então, nessa transformação de A para B, a minha pressão permaneceu a mesma. Se permaneceu a mesma, significa que eu tenho uma transformação isobárica, chamada de lei de Charles. Agora, de B para C, pessoal, então nós temos uma hipérbole. Essa hipérbole representa uma transformação isotérmica. Então, aqui nós temos a chamada lei de Boyle. Então, a temperatura em B vai ser igual à temperatura em C. E de C para D, novamente não. Agora, o que permanece constante é o nosso volume, que eu não sei quanto que vale. Em C eu tenho um volume que eu não sei quanto. Em D eu tenho o mesmo volume. Então, aqui eu tenho uma transformação isocórica, utilizando aqui a lei de Gay-Lussac. Então, vamos voltar lá. Item A. Qual é o nome da transformação de AB? Isobárico. Fácil. Determine o valor da temperatura no ponto B. Então, se a transformação é isobárica, vamos utilizar a lei de Charles. Então, volume por temperatura igual a volume sobre temperatura, situação em A e situação em B. Volume em A, 2 litros. Temperatura em A, 200 kelvins. Não precisamos nem transformar, já foi informado. Volume em B, 8 litros. Temperatura em Kelvin. Preciso determinar. Só multiplicar em cruz, isolar o TB. Então, TB vai ficar 8 vezes 200 vezes 8, dividido por 2. Então, vai ficar
800 Kelvin. Temperatura no ponto B é 800 Kelvin. Então, já sabemos que no ponto C a temperatura também é 800 Kelvin. Se eu pegasse qualquer ponto dessa hipérbole, já saberia que a temperatura desse gás, nesse momento, seria 800 Kelvin. Item B. Sabemos que a transformação BC é isotérmica, determine o volume em C. Então, se é isotérmica, vamos utilizar o produto pressão vezes volume é igual à lei de Boyle. Então, nós temos pressão em B, 10 atm, volume em B, 8, pressão em C, 5 atm, volume em C, é o que nós vamos determinar. Substituindo os valores, 5 passa dividindo, 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 8, 16, volume em C vai dar 16 litros. Ó, pessoal, vamos fixar essa informação no próximo item, nós vamos precisar 800 Kelvin, temperatura em B, que é igual em C. Qual é o nome da transformação CD? Transformação CD, o volume permanece constante, isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica. Determine a temperatura no ponto D. Lembrando que a temperatura aqui no ponto C é igual à temperatura no ponto B, que vale 800 Kelvin. Então, na transformação isomérica, nós teremos que o quociente, pressão sobre temperatura, ele é constante. Vamos substituir os valores. Em C, pressão de 10, temperatura 800. Desculpa. Isso, pressão 5, temperatura 800. Pressão no ponto D, 2,5, temperatura que eu quero descobrir. Vamos multiplicar em cruz. Então, ficou TD é igual a temperatura no ponto D, 800 vezes 2,5 dividido por 5. Simplifica por 2,5 em cima e embaixo. Então, ficou 800 dividido por 2, conta fácil. Temperatura no ponto D, 400 Kelvin. Pessoal, aula rápida, poucos exercícios. Espero que tenham entendido. Caso contrário, conversaremos na nossa videoconferência.